Perfeito, pessoal. Fazer a correção das nossas questões, as questões relacionadas ao assunto fraude, são 6 questões. Então, tivemos um tempo para tentar resolver, agora a gente vai fazer a correção. Primeira questão diz assim, ó, em relação à fraude e a erro, assinale a alternativa correta. Daí a gente foi... Deixa eu só puxar aqui para baixar. Nós fomos vendo, né, a distinção que a fraude tem a intenção, né, e o erro é não intencional. Então, vamos ver. Fraude e erro corresponde a ato intencional? Não. Erro refere-se a ato intencional? Não. Fraude. O erro caracteriza por falta de atenção e de conhecimento dos fatos. Tem cara de ser essa. A fraude caracteriza por má interpretação de fatos e omissões não intencionais. Não, isso é erro. Então, a resposta correta da primeira questão é a letra C. A letra C é: o erro caracteriza por falta de atenção e desconhecimento dos fatos. O resto ele foi trocando ali as coisas, né? 2. Os fatores que compõem o denominado triângulo da fraude consistem em... Vi que isso aqui é questão de concurso, tá? Pressão, oportunidade e racionalização. Foi o que a gente conversou, né? A pressão, a oportunidade e a racionalização. Questão 2, alternativa B de bola. Estão indo bem? Imagino que sim, né? Questão 3. Aí diz, ó, em relação a fraudes e erro é correto afirmar: um exemplo de estrutura adequada de organização da entidade visando a prevenir fraudes e erros é a existência de uma alta rotatividade de pessoal chave das áreas financeiras, contábil e auditoria interna. Sei, né? Outra. Caso se descubra posteriormente que durante o período coberto pelo parecer do auditor exista distorção relevante não refletida ou não corrigida nas demonstrações contábeis, resultante de fraude ou erro, este fato indica cabalmente que o auditor não cumpriu as normas de auditoria. Não. Vê que as respostas, né? Aqui também, dizer que cabalmente ele não cumpriu também não, né? Mas a outra, sim, é que assim, ó, imagina você pegar a auditoria, as pessoas se especializam numa área, né? Não é você também simplesmente embaralhar tudo, né? Que nem disse a alternativa A. Letra C. Ao detectar fraudes e erros, o auditor tem a obrigação de comunicá-los à administração da entidade e sugerir medidas corretivas, informando sobre os possíveis efeitos no seu parecer, caso elas não sejam adotadas. Isso, tem tudo a ver, né? Essa tem tudo a ver. D. Fraude refere-se a ato não intencional. Não, fraude é intencional, é o erro que é não intencional. E o auditor pode ser responsabilizado pela prevenção. Não, né? E erros... Imagina, quem tem que prevenir não é o auditor. Beleza. 4. É que como o assunto fraude também tinha um pouco com auditoria, então, né, acabou pegando aqui. Questão 4, a gente tem que botar verdadeiro ou falso. Fraude refere-se a ato intencional de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registro de demonstrações contábeis. A responsabilidade primeira na prevenção e identificação de fraudes é da administração da entidade. Como exemplo de fraudes, tem a aplicação incorreta das normas contábeis. Desculpa, o Jordani perguntou a letra 3. A 3 é a letra C. 1 ficou a letra C, 2 ficou a letra B, 3 ficou a letra C. Aqui na 4, como aplicação incorreta, como exemplo de fraude, imagina, tranquilo. Como exemplo de fraude, tem-se aplicação incorreta das normas contábeis. Não, tem mais a ver com erro, não fraude, né? Não intencional. Erro refere-se a ato não intencional na elaboração de registros e demonstrações contábeis. Ao perceber um erro ou fraude, o auditor não tem a obrigação de comunicá-los. Estranho, né? Não, né? Essa aqui, a 4, a resposta ficou assim, ó. Só um pouquinho. Cadê a minha barrinha aqui? Só um pouco.
Aqui. A 4 ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Beleza? 4 ficou a letra C. Que essa aqui, ó, ele não tem obrigação, é falso. E essa aqui é falso também. Né? E o resto era verdadeiro. Beleza? Acho que foram bem, né? Acho que estão indo bem. Próxima questão. Deixa eu só pegar a barrinha aqui. Cadê meu mouse? Questão número 5. Julgue os itens a seguir acerca de fraudes e erros. Todos os empregados devem ser igualmente supervisionados, mas deve-se dedicar especial atenção àqueles que possuem pouco conhecimento, pouca aptidão para o cargo ocupado e que não aceitam assumir responsabilidades extras. Estranho. Processos de controles automáticos descartam o erro não intencional e por isso evitam a fraude. 3. A escolha ou mudança nas políticas contábeis da entidade, em especial aquelas subjetivas e em transações complexas, podem indicar a fraude nas informações financeiras. E 4. A incorporação de elementos de imprevisibilidade na seleção dos procedimentos de auditoria ajuda a reduzir fraudes. Resposta da questão 5. Letra C. O que está correto? A 3 e a 4. Beleza? 5, letra C. E a questão de número 6 diz assim: João, analista, porque isso aqui é concurso para o TRE, né? João, analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral, apresentou prestação de contas de uma viagem realizada para representar o respectivo órgão público durante a revisão dos documentos. Vê como é interessante que a gente foi falando, né? Por exemplo, assim, como é que a gente faz para evitar e tudo mais. E a questão, a criação de um código de ética, né? Criação de um código de conduta, um manual. Vejam, a questão de número 6, ela é uma questão de concurso público. O cara vai ingressar no concurso público, né? Ele vai entrar no cargo de analista judiciário. Ele já é indagado de cara na pergunta ali, tipo assim, para ver se ele já está ligado, para saber como é que funciona. Diz assim, ó: João, analista judiciário no Tribunal Regional Eleitoral, apresentou prestação de contas de uma viagem realizada para representar o respectivo órgão público. Durante a revisão dos documentos, ficou constatado que, dos 18 recibos de táxi apresentados por ele, 8 tinham o nome e a assinatura do mesmo taxista. Entretanto, desses 8, apenas 5 haviam sido integralmente preenchidos pelo taxista. No preenchimento dos valores demais, percebi-se claramente a caligrafia de João. Ao ser questionado, respondeu que preencher os valores no recibo a pedido do taxista, que estava apressado. João afirmou ainda haver registrado as quantias devidamente pagas por eles em dinheiro. Nessa situação hipotética, à luz dos conceitos de erro e fraude adotados pelas normas brasileiras de contabilidade, tal conduta deveria ser classificada como indicativo de... Aqui houve o quê? Houve erro ou houve fraude? Resposta. Resposta do concurso público. Fraude por ser ato intencional, mesmo que não tenha má-fé. Então, professor, isso é questão. Fraude, mesmo que não tenha má-fé, mas fraude não é intencional? Isso, mas ele é um ato. Fraude por ser ato intencional. Mas mesmo que não tenha má-fé, fraude pode ocorrer fraude não tendo má-fé? Pois é, né? Pois é. Eu achei mais cabível, talvez, a opção C. Fraude e erro. Fraude referido ao primeiro por ser ato intencional, mas não com ter má-fé. Então. Sim. Assim, Davi, aqui, o que eu gosto de trazer as questões de concurso, né? Porque, assim, ó, às vezes poderia gerar uma certa dúvida, né? Mesma coisa eu na hora de responder. O que acontece? Por que a gente às vezes acaba fazendo muita questão de prova e de concurso? Porque, na verdade, a banca, ela tem a banca organizadora do concurso, é claro, aqui, na verdade, meu objetivo não é fazer um negócio, depois trazer de uma outra banca, não é nada disso. Mas eu gosto de trazer as ideias de concurso, porque é o seguinte,
para a gente ficou bem claro. E o nosso material, ele falava, má fé, má fé, má fé, má fé, má fé está relacionada ao caráter. E daí, quando a gente pegou aqui a questão do concurso, ela deu uma coisa, né? Aqui, o que a banca quis dizer? Eu concordo contigo, Davi, concordo plenamente contigo. Mas aqui, o que a banca quis dizer para o futuro analista judiciário? Ela disse assim, ó, mesmo que o cara não tenha má fé, houve fraude aqui, porque o ato foi intencional da parte dele, né? Se a gente fosse mais adiante, por exemplo, uma própria linha de defesa, o cara diz assim, não, olha, não houve má fé. Pensa comigo, vê se não é verdade. Não houve má fé dele, ele agiu e ele acabou cometendo. Mas a banca, a banca ela trouxe lá as normas de contabilidade, ele disse assim, ó, cara, não importa, o teu ato foi intencional? Foi. Né? E teve ali modificação nos dados, porque, por exemplo, assim, ó, teve adulteração nos documentos, ou foi alterado o documento, foi colocado, foi preenchido? Foi. Ah, então isso aqui é fraude e é um ato intencional, mesmo que você não teve, assim, uma má fé. Ele está querendo dizer assim, ó, mesmo que não teve, porque o que acontece? É que nem quando acontece um determinado crime e o cara vai dizer assim, não, mas isso aqui não teve a intenção. E ele quer dizer assim, cara, a intenção teve, se tivesse. Tá, então não me importa se teve boa fé ou não, beleza? É tipo isso. Mas entendo a tua colocação e eu, na hora de responder, ó, vamos só ver, ó. Poderia ser erro? Não. Tinha que ser fraude, né? Má fé é a questão relacionada tipo ao caráter da pessoa, que é tipo assim, ó, o desejo de lesar ou a intenção de lesar, né? Tem gente que está comigo aqui na turma que está fazendo a disciplina de administração financeira e orçamentária, outros já fizeram. E quem já fez, a gente falou sobre o CES do crédito, e quem está fazendo agora, a gente falou sobre o CES do crédito. Aí a gente falou a respeito do caráter, que está relacionado à boa-fé. E daí ele diz assim, não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, quando é questão do banco, né, de pagar o banco, é a questão do querer pagar, que está relacionada à boa-fé. E a má-fé estaria relacionada ao mau caráter ou à questão da pessoa não pagar. Então aqui o que ele quer dizer assim, não é nem questão da pessoa, do caráter ou não do caráter. É assim, cometeu esse ato, tinha intenção, é fraude. Beleza? Senhores, agradeço muito a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu, no final, com a máscara... Vou parar a gravação e já conversa aí.